No carnaval, a música Galo Eu Te Amo eu não posso deixar de tocar, né? Galo Eu Te Amo é uma música que eu compus pro Galo e essa música a gente não deve, não pode, porque no dia que a gente esquece, o povo pede. Galo, eu te amo, sou apaixonado por você. Galo, eu te amo, sem você não sei viver. Galo, eu te amo, sem você não sei viver. Nova Nordeste. No ar, Broncas da Cidade, com Sérgio França. Olá, meus amigos e amigas de todo o país. Para você do meu estado Pernambuco, prepare-se, aumente o volume da TV, porque a partir de agora eu quero que você grite, 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 grite forte comigo, Pernambuco. Eu quero é bronca! Anote o nosso WhatsApp na sua tela, 81 996777828. Esse é o WhatsApp para você mandar seus problemas. Mande bronca pra gente. Anote também o Facebook Broncas da Cidade aí na sua tela. Facebook Broncas da Cidade, a nossa linha direta, a nossa linha de comunicação para você contar os seus problemas. Anote, Broncas da Cidade, @gmail.com. Eu sou o Sérgio França e esse é o jornal Broncas da Cidade. Na abertura do programa, eu gostaria de chamar a atenção para mais um crime contra a mulher em Pernambuco. Mais um marido covarde, mais um marido safado, resolve atentar contra a vida de mais uma mulher. A Sandra Maria do Nascimento, de 41 anos, uma jovem senhora, ela reside na rua Ijiporã, número 37, na Joana Bezerra, bairro de São José, Recife. Ela estava dormindo em casa, senhoras e senhores. Imaginem que no sossego de sua residência, enquanto dormia, o ex-companheiro dela, o Ayrton Marcos de Melo, covarde, safado, ele aproveitou o momento de descuido da casa dela e adentrou. Enquanto ela dormia, esse salafrário preparou água fervendo. E quando, naquela forma que ela dormia, ele jogou a água fervendo no corpo dessa senhora. Ela saiu de casa gritando de horrores, de dores. Foi pedir socorro na casa do atual dela. Esse salafrário fugiu, tomando destino ignorado, simplesmente porque ela não queria mais estar com ele. Há depoimentos de que ele é um cara violento. Por um ato de covardia desse aí, você já vê que isso é um salafrário. Ela foi socorrida para o SAMU e está na unidade de terapia de queimados do Hospital da Restauração. Se você sabe aonde está Ayrton Marcos de Melo, anote aí o disque denúncia da polícia na tela. 34219595. Denuncie esse safado! E se eu souber, Ayrton, onde você está, eu pessoalmente levo a polícia na sua casa. Aonde você estiver se escondendo. Um ato covarde. Eu sempre digo aos maridos covardes, você que gosta de bater em mulher, você deveria fazer uma coisa. Deveria ir no batalhão de rádio patrulha. Você deveria vá no batalhão de rádio patrulha ou espere uma viatura daquela. Um abraço ao meu amigo Franco, Tenente Franco. Quando passar uma viatura da rádio patrulha, pode parar. Aí você diz assim, ei, os quatro aí. Eu gosto de bater em mulher e vou bater nos quatro. Pronto. Seu desejo será atendido na hora. Na hora que seu desejo vai ser atendido. Seu covarde. Aqui. Vou mostrar para os amigos a audácia dos bandidos no Rio de Janeiro. Olha lá os mequetrefes. No Rio de Janeiro,
tentando dar uma de popudo. Vai lá, bota na tela. Vai, isso aqui, onde é bonito, traficante, tá ligado? Trocador de tiro bonito, matador de polícia nada. É o comando. Aqui é o comando vermelho, é como nós fica com de ouro, trepadão. Bota a cara pra ver, ó. É o juramento. Pô, eu vou de juramento, ó. Baltou em bala. Aqui como crescia, pô. Trepadão, boladão. Comecei na frente do radinho mesmo, sofrimento. E agora como é que tu tá? Agora como eu tô, cordão de ouro, de fuzil. Esse comando vermelho parece Pink. Esse imbecil, mequetrefe. Isso vai longe, entendeu, irmão? Porque eu tenho favor pra ficar crescimento pra ir do vagabundo mesmo, você como? Pra me ficar empatado como eu tô hoje, ó. Cordão de ouro, botando 5 mil por semana. Como? Ele é chefe, a mulher que eu tô pegando aqui, ó. Tem seus prêmios também. E aí? Vem que eu tô preparado. Eu sou rajadão. Vai morrer, PCP. Balão 41. Balão 41, boladão. Não, pra mim não. Ainda tem gente que defende esse tipo de gente. Sabe qual é o problema do Brasil? É falta de leis mais severas, sabe? Esses bandidos aí posa com uma... Por onde entrou? Não é esse tipo de arma. Lógico que pelas fronteiras, sabe? Deveria se ter um investimento nas fronteiras, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, entendeu? Todo mundo lá, e sabe? Porque na hora que chegasse o... Entendeu? Sabe? Resolveu o problema. O problema é que esses caras são pegos. Aí quando o policial senta o dedo... Eita, que horror. Aí vem o pessoal de direitos humanos, balearam o rapazinho tá baleado, meu Deus do céu. Aí abre inquérito para apurar quem foi que sentou o dedo no mequetrefe. O policial entra no inquérito militar, passa 10 anos sem uma promoção. O problema do país é falta de leis severas, rapaz. Leis que realmente botem esses mequetrefes atrás das grades e fiquem lá no mínimo 100 anos. É o que falta no país. Aí depois fica os caras, tem calma. Ó, pessoal da minha produção, aquele que não aguentar roxo, peça demissão e sai, vai embora, pronto. Aqui só fica quem aguenta porrada, é assim que eu gosto. Anote o WhatsApp aí, anote o WhatsApp, 81996777828. Anote aqui também o Facebook Broncas da Cidade. Aí na sua tela, tá pronto? Facebook Broncas da Cidade, aqui o e-mail do Broncas da Cidade, broncasdacidade@gmail.com. Vamos ao Hospital da Restauração Paulo Dias. Sérgio, mais uma denúncia está chegando contra o tráfico de drogas. Vamos conversar com mais um cidadão. É sobre o tráfico de droga que está ocorrendo lá na linha do tiro. Realmente, os traficantes estão aliciando os menores e tem uns bares ali na linha do tiro, como o Bar da Macaíba mesmo. É o lugar que eu acho que é o ponto central. E outro bar da esquina, onde tem até uma banca de bicho, onde eles se reúnem e à noite rolam todo tipo de droga. E a madrugada nem se fala. Às vezes, o policiamento, quando passa, faz vista grossa. Mas tá aí continuando e a gente fica à mercê da sociedade para com que os policiamentos possam assim, nos defender, porque tá demais e as crianças, né, esses adolescentes estão envolvendo nesse meio e a gente não sabe o que fazer. Precisamos de uma providência. Do Hospital da Restauração, Paulo Dias para o Broncas da Cidade. Ô Mequetrefe, pessoal da Zona Norte aí, me dá 2 minutinhos que eu tenho uma surpresa para você. Policiais da 3ª Companhia do 24º PPM prenderam na cidade de Jataúba José Osali da Silva, de 38 anos, e José Iranildo da Silva, de 45 anos. Põe na aí no ar. Durante uma abordagem, a polícia percebeu que o José Osali, que é esse de camisa preta, ele estava armado com um revólver calibre 38, com 6 munições intactas. Agora, senhoras e senhores, segundo o próprio José Osali, a arma seria para executar o amigo dele, esse de camisa branca, o José Iranildo, que teria roubado uma moto dele, que foi impedido graças à ação da Polícia Militar. Eles foram levados para a delegacia e tomaram as medidas cabíveis. Deixa eu dizer uma coisa. Durante a semana toda, eu prometi a esse programa, graças a Deus, não é? E eu prometi, eu prometi a você que é morador da Zona Norte, a atuação que nós vemos
Nós sempre estamos mostrando aqui o pessoal do 11º Batalhão trabalhando com afinco para mudar essa situação do tráfico de drogas. Eu recebo hoje aqui no programa o Tenente Coronel Ronaldo, comandante do 11º Batalhão. Seja bem-vindo, Coronel. Muito obrigado. Coronel, viu aí a denúncia de tráfico de drogas? O que está acontecendo? A polícia tem trabalhado bastante ou não tem trabalhado? Qual o resultado? O senhor já assumiu há pouco tempo o comando do 11º Batalhão, não é? Quais os resultados? Nós assumimos o comando do 11º Batalhão há 25 dias. Assim que nós assumimos o comando da unidade, nós fizemos um diagnóstico dos problemas que afetavam a criminalidade. E aí verificamos que grande parte disso decorria de violência com drogas, né? Eram traficantes brigando pelo poder, problemas de dívida, e aí nós buscamos focar um trabalho em cima do combate às drogas. E aí nós fizemos várias ações, temos feito também todo fim de semana, temos aí acompanhado essas operações pessoalmente. E o senhor mesmo vai na operação, Coronel? Exatamente, pessoalmente. Então, o fim de semana da gente, o sexta e sábado, nós estamos aí operando com toda a tropa, né? E aí nós já, durante 25 dias, nós já apreendemos 23 armas de fogo, foram 87 flagrantes. A questão do crack é um ponto forte também. Nós já tiramos de circulação 394 pedras de crack, são quase 1 quilo de crack apreendido, são 980 papelotes de maconha, 7 quilos de maconha, 143 pessoas foram encaminhadas à Polícia Civil, que por sua vez fez o encaminhamento aos estabelecimentos prisionais. Procuramos também trabalhar integrados com a DIRCOM, né? Abordando lá os estabelecimentos comerciais. A questão do som alto também, não é? Isso. Justamente para coibir a questão de perturbação do sossego, som alto, também com a CTTU, porque acontece nessa periferia muitos adolescentes pilotando motos de forma irregular, sem habilitação, sem documento do veículo. Essas motos são apreendidas, são colocadas em cima de um caminhão e são recolhidas ao depósito, ou seja, é um trabalho integrado com todos. Nós também temos feito reuniões com as lideranças comunitárias no batalhão, agendando datas com a comunidade. Nós já fizemos essa reunião já na comunidade do Sítio dos Pintos, procurando saber os anseios da comunidade, o que é que está afligindo, e aí já colocamos a operação de imediato. Então, no Sítio dos Pintos, depois dessa conversa que nós tivemos com os moradores, foram 5 pessoas presas em uma semana, foram 2 armas de fogo apreendidas, foram 3 veículos recuperados, enfim, um trabalho integrado, um trabalho com a sociedade, polícia próxima do cidadão, e assim nós conseguimos um trabalho integrado, né? Tentando otimizar o nosso trabalho e melhorar a segurança pública de uma forma geral. Isso tudo dentro de 25 dias, que é o período que o senhor já está no batalhão, né? Coronel, hoje a polícia, mais do que nunca, ela trabalha com a polícia inteligente, a polícia comunitária, né? Muita gente tem medo da polícia ainda, né? Devido ao passado que a gente conhece da polícia, devido a talvez falta de estrutura, mas hoje, por exemplo, para entrar na polícia tem que ter 3º grau, né? Para entrar na polícia hoje, você percebe que o policial na rua, ele te atende melhor, né? Tanto os rapazes quanto as moças, né? E como o pessoal da comunidade, Casa Amarela também é uma área do 11º Batalhão. Exatamente. Né? Como o pessoal da comunidade pode entrar em contato com a polícia para denunciar? É pelo 190? Existe um número específico, Coronel? Nós temos uma central de operações que trabalha 24 horas. É o nosso Copom. O telefone, eu já vou dizer, é o 3183-5474. Está aí na tela, inclusive. Né? 3183-5474. O cidadão ele pode denunciar a qualquer hora do dia e da noite. Nós temos pessoas lá capacitadas para atender essa ligação e de imediato lançar a viatura na hora para atender essa ocorrência. Existe um esquema especial que o senhor está montando com a polícia comunitária para essas áreas vermelhas, né? Áreas de risco? O que é que o senhor, à frente de um comando, tem feito para, além desses seus resultados, mas daqui para frente, o que é que o senhor tem feito? Primeiramente, nós temos feito um trabalho com o serviço de inteligência, né? Focando os pontos de ocorrências com drogas, de assaltos, de furtos, de homicídios também. E procuramos focar com relação a operações policiais. Então, essas operações acontecem diuturnamente, principalmente com os nossos gatos, com as nossas motos, com as nossas patrulhas do bairro, que vai diretamente desses pontos e fazem abordagens, né?
no intuito de coibir esse tráfico de drogas e recolher aquelas pessoas que estão indo de encontro à lei. Esse trabalho de integração com a comunidade é extremamente importante, porque segurança pública ela é dever do Estado, no entanto, é responsabilidade de todos. E aí nós pedimos esse apoio da comunidade, que não se calem, que ela denuncie, que ela vá à frente, que ela converse conosco, que vá ao nosso batalhão e que compareçam às reuniões que nós estamos programando com todas as comunidades para que elas reclamem, que elas digam o que estão sentindo e o que é que elas podem fazer no tocante à informação para a gente melhorar o nosso policiamento. Uma comunidade que ainda esteja dentro do seu batalhão, que ainda não teve essa reunião com o senhor, qual uma linha, existe uma linha direta para se dizer, coronel, eu quero uma reunião com minha comunidade, com o senhor, existe essa linha direta? A linha é totalmente aberta, né? Nós divulgamos aí nosso trabalho nas ruas, nós temos entregue panfletos, temos entregues aí cartões pessoais, né? E divulgando também na imprensa. Então a imprensa é o nosso canal aliado, onde a gente chega para conversar e divulgar as nossas ações. Eu já estou agradecendo aí a iniciativa sua do programa de me trazer aqui e a gente falar esse trabalho. Eu é que lhe agradeço, porque eu costumo dizer para o meu telespectador, não é, que eu não faço média com a polícia. Eu divulgo o trabalho correto da polícia. Eu aqui não passo mão na cabeça de maus policiais. Os policiais que não se adequam a viver em comunidade e servir a comunidade, você sabe disso. Eu trouxe o senhor aqui porque, primeiro, porque a Zona Norte tem pedido socorro constantemente, né? Eu recebo hoje em torno de 600 zaps, né? E uma boa parte, eu diria que 10%, é voltado para a Zona Norte, né? Para o perigo da Zona Norte. Tráfico de drogas é o principal ponto, que inclusive é uma desgraça que mata o Brasil inteiro, né? E gera uma violência interminável, né? E porque o senhor tem um tipo de policiamento que é desse tipo de programa. É um programa de polícia voltado para o trabalho da comunidade. Então, para mim, me perdoe a minha sinceridade, eu acho que hoje o Comando Geral tem uma outra mentalidade, né? Tem uma outra formação. Para mim, o coronel tem que ir para a rua, não é? Para mim, acabou aquele tempo que o coronel ficava aqui atrás, né? E aí, não, o coronel tem que ir para a rua, o coronel tem que saber do soldado, o que está acontecendo, porque hoje as leis, sinceramente, favorecem, me desculpe a fraqueza e a franqueza, as leis favorecem muito mais a bandido do que aos homens da lei. Então, é por isso que eu lhe trouxe. Coronel, eu queria lhe agradecer, nosso tempo é muito curto. Tem algum recado final, coronel? Dizer que o cidadão, ele colabore com a Polícia Militar, colabore informando, colabore denunciando, não se cale diante da criminalidade, porque nós precisamos de registro para que nós possamos focar as nossas ações naqueles locais mais críticos. Então, o trabalho de todos, o trabalho integrado, nós faremos com certeza uma melhor segurança e um trabalho de tranquilidade com toda a comunidade. Conte com esse programa, coronel. Queria agradecer ao comandante-geral, muito obrigado a vocês, ao capitão Júlio Aragão, né, o coronel também lá do Serviço de Comunicação da PM, e esse programa está à disposição, não só sua, como de toda a Polícia Militar. Coronel, boa noite. Muito obrigado. E você, anote então o WhatsApp do programa Broncas da Cidade na sua tela, 81 996777828, aqui. Se você quer sorrir, é com Patati. Se você quer cantar, é com Patatá. Agora, se você quer denunciar, denuncie aqui. O WhatsApp do Broncas da Cidade, na tela, 81 996777828, aqui. Eu quero falar de saúde, em primeiro lugar. Saúde de qualidade e a preço popular, só mesmo a ProCenter. Coloca no ar. A ProCenter está salvando vidas. Na hora em que você mais precisa, é possível contar com medicina de primeiro mundo a preços populares. A ProCenter conta com uma ampla variedade de especialidades e laboratórios próprios. A ProCenter conta agora com uma clínica oftalmológica aberta aos sábados, diversos modelos de óculos e tudo a preço popular. Lentes de contato estética das melhores marcas e nas diversas cores verde, azul e outras tonalidades. ProCenter, salvando vidas. Conte com a ProCenter quando o assunto é a sua saúde, prazeres e região metropolitana. Eu vou aqui, esse é o Broncas da Cidade. Dentro de instantes eu tô de volta. Mas antes, eu quero que Pernambuco aumente o volume da TV e grite: eu quero é bronca! Roda! Estamos apresentando Broncas da Cidade com Sérgio França.
é carnaval. E só aqui você acompanha a festa do Recife, ao vivo, direto do Marco Zero, grandes shows da música brasileira com apresentação de Roberta Martinelli e Cunha Júnior. E para começar, sábado, a partir das 9h30 da noite, Orquestra Popular do Recife, Nath Roots, Titãs, Gabi Amarantos e muito mais. Entre nesse bloco. Carnaval é cultura. A ProCenter está salvando vidas. Na hora em que você mais precisa, é possível contar com medicina de primeiro mundo a preços populares. A ProCenter conta com uma ampla variedade de especialidades e laboratórios próprios. A ProCenter conta agora com uma clínica oftalmológica aberta aos sábados, diversos modelos de óculos e tudo a preço popular. Lentes de contato estética das melhores marcas e nas diversas cores verde, azul e outras tonalidades. ProCenter, salvando vidas. Conte com a ProCenter quando o assunto é a sua saúde, prazeres e região metropolitana. Alô, amigos da Nova Nordeste, um lembrete para você. O programa Nova Esportes é ao meio-dia. Um novo horário para você, horário do almoço, bem legal para você acompanhar com a gente. Meio-dia, espalha para todo mundo, gols, melhores momentos, lances polêmicos, muita opinião, sempre com as presenças do Marcos Leandro, do Marquinhos André, do Jabas Aguiar, do Júnior Medrado, do André Fontes, presença do Rodrigo Benson, presença do Vitor Araújo. É o nosso Nova Esportes, de segunda a sexta-feira, meio-dia, aqui na Nova Nordeste. A gente se vê. Voltamos a apresentar Broncas da Cidade com Sérgio França, o autêntico homem da bronca. Estamos de volta com Broncas da Cidade na cadeia da amizade. A Nathalie de Caruaru assistindo ao Broncas da Cidade. Alô pro seu Braz, Dona Maria de Lourdes, Geraldo Mendonça e toda a família no Cabo de Santo Agostinho. Em Cajueiro, Jacó, Romualdo da Compesa e Normando Jurema. O Everson e sua esposa Miriam, eles são pais da Isabela e do Ravi. Ele disse: Sérgio, o meu prédio inteiro está assistindo o Broncas da Cidade. E quando você grita eu quero é bronca, tudo estremece. Pessoal, grite comigo, eu quero é bronca! É lá em Pau Amarelo. Um alô para Antônio Douglas em Ouro Preto. Leia de Jardim Paulista diz eu quero é bronca. Foguinho do Alto José do Pinho. A Alessandra San em Nuibura. Fátima Cavalcante Júnior em Ponte dos Carvalhos. Edileuza Domingos Nuibura de Baixo. Fernando Mel em Casa Amarela. Em Nova Descoberta, Cleide, Iranildo, Roberto e Renato. Alexandro, Josélia, Ivaneide, Ramos, Cauã, Cibele, todos também lá em Nova Descoberta. Tatiane e o Rian em Caetés 3, Abreu e Lima. Fábio, que é vigilante, está em Caruaru. Muito obrigado pela audiência. Hoje, o José João de Lima, de 55 anos, na Ilha do Retiro, está completando idade nova. Senta o dedo na metranca do bem. Parabéns! Opa! Atenção! Olha o outdoor! Ajude Sérgio França a comprar o leitinho das crianças. De segunda a sexta, das 18 às 18h30, canal 22, TV Nova Nordeste. Broncas da Cidade, com Sérgio França. Eu quero triplicar, hein? Eu quero pedir aos meus amigos e amigas aí que indiquem o nosso programa para seu amigo, para sua amiga, para sua família. Se de repente tiver um inimigo, indica também, né? Vamos lá, você acompanha agora o Giro de Notícias. Giro de notícia. Polícia. No centro da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, mataram a golpes de faca Raimundo Cavalcante, de 49 anos. Ele residia na rua Joaquim Cosme Bezerra, número 107, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Foi morto pelo próprio genro Beto Cabeleireiro, diante de uma discussão com o sogro. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Caruaru. Gildo Bezerra Lima, de 29 anos. Ele residia na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Foi morto a tiros na rua Professora Lúcia Maria Gonçalves, em Santa Cruz, por dois caras numa moto. Os algozes chegaram sorrateiramente, puxaram um pau de fazer defuntos e atiraram. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Caruaru. Tânia Aquino de Santana, de 20 anos. Ela residia na rua Antônio Valdevino, número 1073, nos Torrões. No dia 6 passado, foi ferida a tiros e socorrida para o Hospital da Restauração. Foi internada e hoje ela faleceu. Meus pêsames. O corpo dela foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal.
o ex-presidiário. Na condicional há uma semana por homicídio, Luciano Mendes da Silva Filho, de 27 anos, foi morto e arrastado a tiros na comunidade do Cano, em Jardim Paulista Abaixo. Menos um. São essas as notícias do Giro de Notícia. Anote o WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela. 81996777828. Mande problemas pra gente aqui. Anote o Facebook Broncas da Cidade na sua tela. Facebook Broncas da Cidade ali. Anote o nosso Gmail, broncasdacidade@gmail.com. Aqui comigo, Paulo Dias. Sérgio, tem denúncia chegando. Maurício Fontes Barbosa, ele é funcionário da Secretaria de Obras da Prefeitura de Olinda. Ele tem denúncia a fazer. Qual denúncia? Eu estava na Secretaria de Serviços Públicos, estava na Secretaria de Obras trabalhando domingo e na Igreja de Matriz de São Pedro. E quando eu estava botando os pontos e fiquei, eu e um colega, daqui a pouco chegou um cidadão chamado Eduardo Bocão, que trabalha em Serviços Públicos, me chamando de palavras de baixo calão e disse que ia bater no meu rosto. Então ele atravessou a faixa que nós tínhamos botado e bateu no meu rosto. Então eu esperei o meu inspetor chegar, não abandonei o posto e levaram eu para a guarda. Chegou na guarda, mandaram eu para a delegacia do Varadouro, do plantão que é lá de Olinda, e depois mandaram eu para lá para o Varadouro. E eu não fui no Varadouro e fui para a delegacia do idoso e prestei queixa desse cidadão, posso chamar ele de cidadão. Por que esse espancamento? Ele me espancou porque realmente eu sempre entrei no meio de comunicações, reivindicando os buracos, a sujeira. Eu sei que a situação de Olinda é muito crítica, mas então eu estou fazendo a minha parte, direito de cidadania. Ou então ele toma as dores dos outros. Teve um tempo desse aí que ele estava na Secretaria de Serviços Públicos cobrando da diretora lá, e ele foi me agrediu com palavras. Ou então tinha uma emissora lá na frente e eu ia fazer uma matéria, mas uns colegas meus lá me pediu que eu não fizesse e eu deixei para lá. Mas quando foi agora, ele bateu no meu rosto. Eu acho que não é permitido, não é admissível ele fazer isso com ninguém. Ou então hoje eu não aguentei mais e vim fazer denúncia. Inclusive fui à delegacia do idoso e o pessoal lá tomou o meu depoimento e disse que aguardasse que iria mandar chamá-lo para tomar as medidas cabíveis. Do Hospital da Restauração, Paulo Dias para o Broncas da Cidade. Olha, eu quero dizer a você o seguinte. Meu irmão, você me errou aqui, foi. Esse câmera é novo, né? Quem foi que botou esse câmera? O outro pediu demissão foi. Vai ser. Ele acha que isso não dói. Vem. Vai, se mexe. Bora, rapaz, bora. Toma. Aí bota um câmera novo, porque o outro pediu demissão. Disse que não queria trabalhar mais aqui, não. Esse trabalho não, porque eu saio todo lapiado, porque para trabalhar aqui tem que assinar um documento. Entendeu? Com direito a ficar lapiado. Não bote piaba, não. Aí o câmera foi batizado. Ele tá... Não ria, não. Fique sério. Fique sério. Viu? Bota aí denúncia no ar. Bota a denúncia. Na rua Rio Capibaribe falta energia todos os dias. Nossos eletrodomésticos, Sérgio, estão quebrando por conta disso. A CELP vem e não resolve nada. Por favor, nos ajude com sua audiência. Coloca o troféu Jumentinho Tiridá para a CELP. Olha o troféu Jumentinho Tiridá, por favor, aqui. Mais um troféu saindo para a CELP. O troféu Jumentinho Tiridá 2015. Isso, CELP. Isso. No décimo eu mando entregar lá, viu? Muito bem. Em Caruaru, na rua 6, na Vila Diocesana, os moradores já não aguentam mais o desrespeito com as crianças, os idosos, doentes e tudo geral. A população pede mais atenção às rondas nessas ruas, né? Nessa rua aí. Os motoqueiros, Sérgio, andam perturbando a rua. Eles pedem... oh, meu Jesus, esses motoqueiros... Bota na carrocinha esses motoqueiros mequetrefes aí, os mequetrefes. Eu fico revoltado, rapaz. Bota chola. Bota piaba. Os moradores do Ibura de Baixo denunciam o descaso também da CELP. Dia sim, dia não, dormimos no calor. Muita falta de energia, Sérgio. Atualmente piorou. Todas as noites ficamos sem energia. O preço da energia nem se fala, não é verdade? Coloca o Jumentinho Tiridá em cima da CELP. Acue, Tiridá. Prepare.
Dali, tome! No Alto Santa Isabel, os traficantes estão vendendo drogas em plena luz do dia. A polícia já teve aqui, o coronel falou que vai agir, não viu aí? Prepare aí seus mequetrefes. Mas enquanto a polícia não chega, que vai chegar hoje à noite, coloca o jumentinho Tiridá para chutar a bunda desses traficantes, pé de chinelo. Bora, Tiridá! Ajeita! Dali! Sérgio, ajude os funcionários da Contax de